Boa tarde, Pai do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Hoje é dia de alegria, de festa, né? Vamos fazer uma oração, mas quero parabenizar a nossa querida Valentina, cadê ela que não vi? Queremos parabenizar, né? Essa bravura, o verdadeiro discípulo já nasce pregando, né? Já nasce trabalhando, envolvido, e ela é um exemplo. E deu a sua casa, não é? Para a obra acontecer nesse lugar. Amém? Vamos fazer uma oração. Vamos ficar de pé para a gente orar? Nosso amado Deus, nosso querido Papai, nossos agradecimentos a Ti pela Tua bondade, pela misericórdia do Senhor em nossa vida. Fomos informados através da Tua palavra, Senhor, e quando acontece uma entrega ao Senhor por parte dos Teus filhos aqui na terra, também no céu acontece uma grande festa, e nós cremos porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Nós cremos que a festa, o céu está em festa. Abençoa, meu Deus, esse lugar. Abençoa esta família de Lete. Abençoa todos os outros que estão aqui, que possa seguir o exemplo da Tua serva Valentina, que com coragem tomou uma decisão ao Teu lado. Continua conosco, Pai. Dá-nos a paz, a vitória. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Ei, som. Tá bom. Vem. Ei, som. Ah, meu tá baixo, tá bom. Onde ele tá? Boa tarde a todos. Vamos ficar de pé para a gente cantar em nome de Jesus. Ei, som. Eu quero ver todo mundo cantando. Faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção.
chamado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Prepararam a força para o matar, mas naquele dia o rei Assuero um sono perdeu. Ele ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas a mão logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para um homem cujo reino veio agradar? E a mão falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: esse homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adoro o leão de Judá e o Amã que ele persegue. Propaganda de graça pra você pagar seu inimigo para essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Mas alguém cujo rei te agrada. De ferramenta contativa foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei te agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei te agrada. Vem virada na minha família. Para a glória do Senhor. Pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair correndo pelas ruas a gritar: és o homem cujo rei veio agradar. Mas a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história. Então adoro o leão de Judá e o Amã que ele persegue. Propaganda de graça pra você parar seu inimigo para essa empreitada. Ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei te agrada. Ferramenta curva te foi preparada. Fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei te agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei te agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Amém. Glória a Deus. Bem, louvado seja Deus. Boa tarde, povo de Deus. Maranata. Que bom rever esse povo lindo, esse povo feliz, esse povo animado. Alegria poder estar aqui com vocês nessa tarde mais uma vez, nessa casa que é lugar de salvação, amém? Essa casa aqui, muitas pessoas, né, foram sendo salvas aqui. Estou vendo vários rostinhos ali. E também fizemos aqui uma grande festa de salvação. E mais uma vez estamos reunidos aqui nesse dia de salvação, porque mais uma vez houve salvação nesta casa. Louvado seja Deus, estamos felizes por esse momento. Nesse momento vamos refletir um pouco na palavra de Deus.
E assim, o quanto Deus realmente se alegra com essa salvação, como é o desejo de Deus operar esse milagre na nossa vida e operar essa salvação na nossa vida e na nossa casa. Para esse momento eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, para ouvirmos aqui também a mensagem que Deus tem preparado para nós, finalzinho aí dessa tarde, quase início de um novo dia. E aqui Deus ele tem uma mensagem também para nós, porque hoje é dia de salvação. Há salvação aqui neste lugar, há salvação para cada um de nós. E é isso que Deus deseja, que a gente aceite a sua salvação. Lucas capítulo 18, encontraram? Vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, louvado, Senhor, engrandecido seja o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos para te louvar, para te adorar, para celebrar a salvação, Senhor. Porque mais uma vez, Senhor Deus, houve salvação nesta casa. Louvado seja o teu nome, Pai, pelo teu agir, pelos milagres que o Senhor tem operado na nossa vida. Continua, Senhor, operando mais milagres hoje, e que haja ainda mais salvação aqui nesta casa hoje, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em Lucas capítulo 18, o verso também 18, começa com uma pergunta muito significativa, que eu creio que é o desejo de todos nós também ter a resposta para essa pergunta. Lucas 18, certo homem então teve a oportunidade de fazer uma pergunta muito relevante a Jesus. E temos aqui a pergunta e temos também a resposta que Jesus deu a essa pergunta. Que pergunta foi essa, pastor? Lucas 18, 18 diz assim, ó: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O homem teve a oportunidade de chegar para Jesus e perguntar: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Quem gostaria de saber a resposta dessa pergunta? Quem quer saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Quantos querem ser salvos aqui? Quantos querem ser salvos? Então, quantos querem saber como ser salvos? É importante, né? É uma pergunta relevante, sim ou não? Uma pergunta muito relevante. E poder ouvir essa resposta direto dos lábios de Jesus é mais relevante ainda, mais significativo ainda. E esse homem fez essa pergunta, e a resposta ficou aqui, porque o desejo de Jesus é que não só aquele homem soubesse a resposta, mas que cada um de nós soubesse essa resposta, porque a salvação também é para cada um de nós. É o desejo do Senhor que cada um de nós receba e herde essa vida eterna que Ele foi preparar para nós. E o que fazer? Qual foi a resposta de Jesus? Verso 19. Verso 19 diz assim: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele era um homem religioso, um homem que cresceu ali no ambiente religioso, já indo para a sinagoga desde pequenininho, aprendendo das Sagradas Escrituras. Mas ele sabia, ele tinha um questionamento e um vazio dentro de si. Por mais que ele buscasse viver todos os mandamentos de Deus, por mais que ele buscasse ser de maneira irrepreensível, fazer tudo certinho, no fundo, ele não se sentia salvo. E por isso que então ele fez essa pergunta a Jesus. E Jesus começou a responder a esse questionamento e falou assim: você sabe o que precisa fazer, você conhece os mandamentos. E ele falou: sim, Senhor, eu conheço e tenho feito isso desde a minha juventude. Desde muito moço, eu tenho buscado viver dessa maneira. E aí então, chega num ponto muito especial. Eu gosto também aqui de ler esse relato em Marcos. Eu não vou abrir com vocês aqui, mas eu posso deixar para vocês aí essa tarefa aí de casa. Em Marcos capítulo 10, do verso 17 a 22, tem esse mesmo relato. E Marcos então registra um detalhe especial que Lucas acabou não descrevendo aqui. E aqui então, nesse momento, Marcos diz que quando Jesus falou, e aquele homem falou: Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Marcos registra que Jesus olhou para ele atentamente assim, e Jesus o amou. O olhou assim com um olhar de amor, de misericórdia, com desejo de salvar ele. E Jesus olhou para ele, o fitou e lhe falou: sabe o que? Uma coisa ainda te falta. É verdade, vocês têm buscado fazer tudo, e você ainda não se sente salvo.
porque realmente uma coisa ainda te falta. Jesus, com um olhar de amor, ele olhou para aquele jovem e falou: uma coisa ainda te falta. E aquele jovem ficou ali expectante, aguardando a resposta de Jesus. Você já imaginou você poder ouvir de Jesus o que é que te falta? Você gostaria de ouvir? Quem gostaria de ouvir aqui de Jesus o que é que falta? Louvado seja Deus. Eu tenho uma boa notícia, porque da mesma forma que Jesus olhou com amor para aquele jovem, ele falou o que lhe faltava. Nessa tarde também o Senhor olha para mim e para você. Ele vai passando o olhar assim para cada um, e Ele olha para você e para mim e diz também assim: tem uma coisa que ainda te falta. O quê? E Ele vai te falar, se você ficar conectado, se você ficar atento, Ele vai te falar o quê? O que te falta. Primeiramente vamos ver o que é que faltava para aquele jovem, e depois vamos perguntar ao Senhor: Senhor, o que é que me falta? E Ele também irá nos responder e nos revelar nessa tarde. E Jesus então diz aqui, ouvindo Jesus, diz o verso 22, lhe disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus olhou para aquele homem e falou assim: eu sei, uma coisa te falta. Sabe o que te falta? Que está aqui nas entrelinhas. O problema não estava na riqueza. Aquele homem era um homem muito rico. O problema não estava na riqueza, mas como em outro momento Jesus falou, o problema estava no amor às riquezas. Para aquele homem, para aquele jovem, não poder correr, depois a gente percebe que aquele homem era um homem jovem. Era um jovem muito rico e que estava muito apegado à escolha deste mundo. E Jesus falou assim: filho, uma coisa está te faltando. Você precisa desapegar de algumas coisas que estão aqui deste mundo. Você precisa se desfazer delas, porque não, elas vão te atrapalhar de herdar o reino dos céus. Por isso eu te recomendo, pega então tudo isso que você está apegado, e então venda tudo, dê aos pobres e venha me seguir, e você vai ter um tesouro no céu. Amém? Jesus fez essa promessa para aquele jovem. É verdade, uma coisa te falta. Você precisa renunciar a algo. Foi isso que Jesus falou para ele: você tem algo para se renunciar. Você tem ido para a igreja, você tem buscado viver os mandamentos, tem buscado fazer tudo conforme a palavra de Deus, mas uma coisa ainda te falta. É preciso renunciar. Tem coisa deste mundo que você precisa renunciar e você ainda não renunciou. E enquanto você não renunciar, essas coisas vão te prender aqui e vão te impedir de ir para o céu. Mas eu quero te dar a vida eterna. Eu te quero ter no céu comigo por toda a eternidade. Por isso, se desvencilhe disso. E eu te garanto, venha e me siga, e você terá um tesouro no céu. Aquele homem, aquele jovem, ouviu de Jesus o que te faltava. E como eu falei, é o desejo de Jesus também salvar a cada um de nós. E Ele deseja também nos mostrar o que é que nos falta. E nesse momento será também revelado a você o que te falta. Você quer saber o que te falta? O que está te faltando? Tem algo que você precisa renunciar. E você quer saber nesse momento o que é que você precisa renunciar para herdar a vida eterna? Você quer saber? Você vai saber. Mas não vai saber de mim, porque eu não estou aqui para publicitar o seu erro, a sua falha, ou o que te falta. Mas se você nesse momento, na sua própria mente, você falar ao Senhor: Senhor, o que me falta? O que me falta, Senhor, também eu quero herdar a vida eterna. O que eu ainda preciso renunciar? Eu tenho buscado fazer tudo certinho, mas o que eu preciso renunciar? Se nesse momento você perguntar ao Senhor com sinceridade, na sua mente e no seu coração, o Espírito Santo nesse momento está te respondendo. Eu tenho certeza que alguns já ouviram essa resposta. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo está falando à sua mente. Está te revelando o que te falta. Você já sabe o que falta. Você sabe o que falta. Agora precisa a gente tomar uma decisão. Agora aqui, aquele jovem foi confrontado com a decisão. Você quer dar vida eterna? Ótimo, todo mundo quer. Ninguém quer se perder, ninguém quer queimar no fogo eterno, ser destruído. Todos querem o céu, todos querem herdar a vida eterna. Mas a pergunta crucial é: eu e você está disposto a renunciar ao que é necessário para herdar a vida eterna? Aqui está o ponto crucial.
É necessário renunciar. E é o que vamos renunciar neste mundo pode até parecer significativo para nós hoje, mas comparado para o que o Senhor tem para nós, não é nada. Vale a pena renunciar e deixar qualquer coisa. Talvez aqui para algum de vocês seja ali algum prazer, algo que gosta muito, mas que é do desagrado de Deus. Para outro pode ser um relacionamento. Para outro pode ser esse tipo de amizade, de ambientes. Para outros pode ser até mesmo o trabalho. Cada um aqui neste momento, o Senhor, através do Espírito Santo, vai revelando o que te falta. É o desejo de Deus que você e eu, ao ser confrontado por Jesus, ao receber esse apelo de Jesus, como Jesus fala assim, ó, Jesus olha com amor para você e fala assim, há uma coisa que te falta, eu quero te salvar. Deixa isso, porque o pecado vai ser destruído. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é como se fosse uma bomba relógio, eu entendo. Você já viu ali no Oriente Médio, que às vezes um muçulmano, ali um extremista, um terrorista, bota um bocado de bomba no corpo, chega no lugar e detona? Quando já viram alguma notícia dessa? Como já viu, não viu? Gente, olha assim, que maluquice. Como é que pode uma pessoa botar uma bomba em si e se matar e destruir vários outros lugares de outras pessoas? É um louco. E realmente, como pode uma pessoa fazer isso? Com crenças equivocadas, eles acabam fazendo isso, achando que vão herdar até mesmo a vida eterna por fazer isso. Mas é as crenças que eles têm de maneira equivocada, mas é as crenças que eles têm. Mas quando eu paro e olho, parece loucura também para nós, sabendo que o salário do pecado é a morte, que o pecado é como uma bomba relógio. O pecado, ele traz e condena a morte e destruição eterna. Breve Jesus vai voltar, ele vai destruir todo o mal, todo o pecado, e aquele que permanecer no pecado será destruído junto. Então o pecado é como se fosse essa bomba relógio que está com o time já chegando no fim. E se você e eu não se desvencilhar dele, ele vai nos destruir. E é por isso que Jesus fala assim, ó, deixe, renuncie. Hoje eu estou te falando que é necessário. Renuncie. Obrigado, César. Renuncie e venha me seguir verdadeiramente de todo o coração. E eu te prometo, muito melhor do que qualquer coisa que você abandonar aqui, você terá um tesouro no céu. Quantos querem esse tesouro no céu? Louvado-se a Deus. Esse tesouro está disponível para nós, amados. Basta a nossa decisão. Basta que a gente não siga aquela decisão daquele jovem, ou aquele jovem naquela noite, ou no dia, a gente não sabe que horário foi, mas aquele jovem naquele dia, ele então, quando confrontado, infelizmente, ele escolheu os prazeres temporais daquele mundo. E ele saiu dali perdido. Infelizmente é isso que está aqui. E aqui diz aqui no verso 23, diz assim, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ele era muito rico. E ele não estava disposto a renunciar àqueles prazeres temporais, àquela riqueza temporal. O céu vai levar riqueza nenhuma. Mas ele preferiu usufruir de prazeres transitórios e deixou a eternidade passar. Aquele jovem saiu naquele dia com o encontro com Jesus. Saiu perdido. Rico e perdido. Rico por quanto tempo ninguém sabe. Mas perdido. Do que adiantar toda a riqueza? Quantos estão aí ricos e doentes? E aí, a riqueza não vai trazer a cura? Quantos estão aí ricos e com a família destruída? Riqueza não traz felicidade. A felicidade plena neste mundo e para a eternidade só está em Jesus. E Jesus ficou triste com a decisão daquele homem. Obrigado, deixa aqui. Jesus ficou triste com a decisão daquele homem. E disse mais. O verso 24 diz assim, acompanhe comigo, diz assim, e Jesus, vendo assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus ficou triste. E Jesus disse mais, porque é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino. Quão difícil. Jesus disse, é aqueles que têm riquezas, estão apegados a elas, entrar no reino de Deus. E quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram impactados. Olha a pergunta que os discípulos fizeram.
No verso 26 diz assim: e os que ouviram isso disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Esse jovem ali que parecia que fazia tudo certo, e era rico, podia ajudar muita gente, dar muita esmola, mas por amar a riqueza saiu perdido. Jesus agora fala assim que muito dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Diz mais, que é impossível entrar um rico no reino dos céus, porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É possível passar um camelo no fundo da agulha? É possível, sim ou não? Não. Uma agulha para botar uma linha dá trabalho. Eu fico pensando, eu leio essa passagem, eu fico pensando em alguns momentos que eu pensei em botar a linha que é própria para a agulha naquilo ali. Eu deu trabalho, eu botava na boca, não sei o que, e não acertava o furo da agulha. Então, se a linha já é difícil para passar para quem não tem habilidade, um camelo passar no fundo de uma agulha é totalmente impossível. E aí, por isso, quando confrontado, ele fala assim, aí o discípulo fala assim: então é impossível ser salvo. Quem vai se salvar? Se nem esse homem que parecia, esse jovem que parecia fazer tudo certinho, ia para a igreja, guardava os mandamentos, e era rico, mas estava pegado à riqueza, saiu perdido daqui. E nós? É impossível a gente se salvar? Eles perguntaram. Agora olha que maravilhosa notícia. É verdade, é impossível a uma pessoa por si mesmo ser salva. Mas olha o que Jesus diz, olha a boa notícia, o verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para o quê? Para Deus. Então é possível alguém se salvar? Por si mesmo é impossível. Assim como é impossível um camelo passar no fundo da agulha, vai ser impossível você renunciar ao que precisa sozinho. É impossível. Eu concordo com você. Quem sabe você já tem tentado muito, você já tem esforçado muito, deixar isso, renunciar e poder seguir verdadeiramente a Jesus, e não consegue. Você está lutando e não consegue, porque realmente é impossível para você, é impossível para mim só. Mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. Precisamos clamar ao Deus do impossível, e esse impossível vai acontecer na nossa vida. É isso que Ele quer fazer, porque vale a pena, amados. Vale a pena renunciar o que for, vale a pena renunciar todas as coisas para poder herdar o reino de Deus. Tem certeza, pastor? Tenho, porque os discípulos também perguntaram isso. Senhor, será que a gente tomou uma decisão errada então? Eu também renunciei tudo, deixei minha casa, deixei tudo, estou te seguindo há todo esse tempo. E será que vale a pena eu fazer toda essa renúncia? Será que eu tomei uma boa escolha? Os discípulos ficaram questionando isso. Será que a gente tomou a decisão errada em te seguir, deixar tudo e te seguir? Eles perguntaram a Jesus, foram sinceros. E olha a resposta. Está aí no verso 28. Disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Nós deixamos tudo, Senhor, e te seguimos. E aí? Estamos salvos? Estamos perdidos? E aí, Senhor? Vale a pena renunciar? Renunciamos tudo por amor a Ti. Olha a resposta de Jesus. Verso 29. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou que mais, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, ou qualquer outra coisa por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no porvir a vida eterna. Vale a pena renunciar a qualquer coisa por Jesus, sim ou não? Sim. Vale a pena, sim ou não? Ele deixa claro, não importa o que for. Você pode ter que deixar o pai e a mãe por não aceitar a sua decisão. Você pode ter que deixar um esposo, uma esposa. Você pode ter que cortar relacionamento, quem sabe com filhos que não apoiam a sua decisão. Casa, trabalho, emprego, o que for. Qualquer coisa que necessário for, você renunciar por causa do reino de Deus. Jesus, ele diz: não tem ninguém que renuncie o que for, que ainda no presente o próprio Senhor, nosso Deus, não retribua muitas vezes mais. E o principal, ele diz: e no porvir a vida eterna, que é a maior de todas as recompensas. Então tenha certeza, vale a pena. Qualquer coisa que você tiver que renunciar, vale a pena. Porque como diz o apóstolo Paulo, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem passou na mente do ser humano, é as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para você. Nada deste mundo vai chegar nem perto, irmãos.
do que Deus tem preparado para aqueles que o amam, daqueles que estão dispostos a renunciar a qualquer coisa para herdar a eternidade com Ele. Quando eu penso no reino de Deus, eu fico pensando que aqui as coisas deste mundo não são nada, irmãos. Porque João, quando teve a visão lá do novo céu e nova terra, era tão sublime, tão maravilhosa, e ele vai descrevendo tudo com pedras preciosas. E ele fala assim: ó irmão, o chão, vocês não acreditam não, sabe como era o chão lá? O chão brilhava tanto, parecia que era de ouro. O chão. Fala, meu Deus, o chão lá? É. Tá vendo esse chão aqui que a gente pisa? De terra. Quando a gente vai entrar em casa, a gente limpa o pé para não sujar a casa. Porque o que está no chão a gente não valoriza. O que o mundo mais valoriza hoje é o ouro, é a riqueza. E ali pega e faz anel, e faz colar, e faz um bocado de coisa. Porque valoriza aquele metal precioso. O que tem de mais precioso hoje, uma barrinha de ouro, eu não sei quantos mil é. Uma barrinha de ouro, eu não sei quantos mil. Mas o que hoje o mundo dá mais valor no céu, sabe o que é isso? É chão. É igual essa areia que você pisa aqui, ó. Mostra que isso não é nada comparado ao que tem lá. O que tem mais valioso aqui, lá, é chão. Que você é como se fosse limpar o pé. O ouro lá você vai limpar o pé. Comparado às coisas grandiosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso vale a pena. Vale a pena renunciar ao que for necessário. É o desejo do Senhor que você hoje renuncie. O que Ele já te mostrou e te revelou o que é. Não precisa ninguém vir aqui para estar publicitando o seu pecado, que não é isso que Deus quer. A Bíblia diz que é papel do Espírito Santo convencendo o pecado, da justiça e do juízo. E é isso que Ele está te fazendo ao apontar: o pecado é isso está errado, tem que mudar. O juízo de Deus é chegado, você precisa andar em justiça. Precisa se arrepender, precisa haver conversão, precisa haver mudança, precisa haver decisão. E é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui agora, neste lugar. É o mesmo milagre que aconteceu lá, o Senhor está fazendo aqui e quer completar essa obra. Por mais que pareça impossível para você, e talvez seja impossível para você, mas eu vou te mostrar mais uma vez o impossível acontecendo. Eu vou te provar e te mostrar um camelo passando no fundo da agulha. É possível um camelo passando no fundo da agulha? Eu vou te mostrar nesse momento um camelo passando no fundo da agulha. Quantos querem ver um camelo passando no fundo da agulha? Quantos querem ver? Nesse momento nós vamos ver o impossível acontecendo. E por que esse impossível vai acontecer aqui diante de nós? Para que você tenha certeza que esse impossível para você, o que você precisa renunciar, também vai ser possível na sua vida através do poder de Deus na sua vida. E cadê, pastor? Como é que o senhor vai fazer? Já está aqui. O milagre já está feito. Não precisa eu fazer. O milagre já está aqui registrado e vai acontecer aqui mais uma vez. Que milagre é esse? Vai ao capítulo 19 aí, quem sabe é na mesma página. Na minha Bíblia está na mesma página, na sua talvez seja na outra. Vamos ver o camelo entrando no fundo da agulha. O capítulo 19, o verso 1 diz assim, ó: entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado o quê? Zaqueu, maioral dos publicanos, e o quê? O que é que ele era? Rico. Jesus estava entrando na cidade, e tinha um homem chamado Zaqueu, que era muito rico, e era publicano, era cobrador de impostos. Ele era visto como a sociedade da época como o maior pecador, porque ele era um traidor, porque ele era da nação, e agora ele estava servindo aos gregos e cobrando do seu povo impostos altos, e mais ainda cobrando e extorquindo o povo, roubando ainda o povo. Por isso que para os judeus, os publicanos não tinham salvação. E aqui diz que ele era o maioral dos publicanos, assim, ó, o maior dos pecadores, e rico. Então tem um camelo aqui muito grande. Um camelo desse para ser salvo está difícil. Um camelo desse entrar no fundo da agulha está difícil. Mas aqui mostra aqui mais uma vez os impossíveis para os homens é possível para Deus. E aqui diz que então ali Zaqueu estava procurando, diz o verso 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então ele correu. Então correndo Zaqueu subiu ao cínculo a fim de ver quem era Jesus, porque ali Jesus ia passar naquele lugar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém que hoje eu vá na tua casa. Aí Zaqueu ficou olhando assim: na minha casa? Eu, miserável pecador, publicano, rico, na minha casa? Desceu correndo. Eu não posso deixar passar a oportunidade dessa de Jesus ir na minha casa. Desceu correndo.
E Zaqueu desceu correndo. E com Zaqueu desceu correndo, aceitando o convite de Jesus de ir à sua casa. Aí diz o verso 6, ele desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. E a multidão recebeu com alegria essa notícia? Não. Aqui diz que todos os que viram isso murmuravam, dizendo: ele se hospeda com pecadores. Que homem é esse que vai para casa de um pecador desse? Não é possível nessa cidade com tanta gente importante, com tanta gente mais digna. Ele vai para casa de Zaqueu, um miserável pecador desse? Não é possível. E as pessoas murmuravam, mas Jesus tinha um propósito aí da casa de Zaqueu. Porque onde Jesus chega, ele opera milagre, ele opera transformação, ele opera impossível, ele opera a salvação. E foi isso que aconteceu, amados. E aqui então vai dizendo que chegou em determinado momento, diz o verso 8, lá no meio daquele banquete, Jesus estava convidado para casa, e quando Jesus chega, o milagre começa a acontecer. E aqui diz no verso 8: entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus não precisou nem ir direto a Zaqueu e falar: Zaqueu, você tem roubado as pessoas, você precisa se arrepender. E o arrependimento mostra a reparação do erro. Você precisa abandonar o erro e precisa não mais viver. E se tem como você reparar esse erro, você tem que reparar. Jesus nem precisou chegar a esse ponto, mas Zaqueu era sincero. E ali, quando começou a ouvir as palavras de Jesus, o arrependimento brotou no coração dele. Ele levantou e falou assim: Senhor, eu estou decidido, eu estou arrependido, eu estou convertido. E Senhor, eu tomo uma decisão hoje aqui publicamente perante todos. Eu tomo uma decisão de dar metade do que eu tenho aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais. Se alguém eu defraudei, 4 vezes mais. O que aconteceu aqui? Jesus vai deixar claro para você e eu não ter dúvida. Então, diz o verso 9, Jesus disse: o que é que Jesus disse? Houve o quê? Houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus falou assim: houve salvação nessa casa. Vocês estavam na dúvida se era possível, você não estava achando que era impossível um rico entrar no reino dos céus? E eu falei a vocês que era impossível aos homens, mas era para Deus, é possível. E aqui está o impossível acontecendo. Aqui está o camelo passando no fundo da agulha. Zaqueu, rico, maioral dos pecadores, mas ali pelo poder do Espírito Santo na sua vida, ao abrir a vida para Jesus, decidido, arrependido a viver e decidido a viver uma nova vida, a renunciar o que fez de errado e agora viver conforme a vontade de Deus. Com a conclusão, Jesus disse: o milagre aconteceu, o impossível aconteceu, e hoje houve salvação nessa casa. Por isso que eu vim a essa casa hoje aqui, foi para ver salvação. Muitos criticaram, não sabiam, mas eu vim para ver salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não foi buscar e salvar os que se achavam salvos, porque os que se achavam salvos, esses que saíram perdidos. Porque aquele jovem rico se achava salvo, ele achava que fazia tudo bom. Eu tenho feito tudo isso desde pequeno, mas na verdade foi perdido. Foi perdido. E Zaqueu, que estava lá totalmente rejeitado, mas ao aceitar a palavra do Senhor Jesus, foi salvo naquele dia. E Jesus disse: houve salvação nesta casa. E por isso que eu vim a essa casa. E por isso que Jesus veio a essa casa hoje aqui. Porque mais uma vez hoje aqui há salvação. A salvação está acontecendo aqui. E você e eu precisamos ter essa certeza que eu e você precisamos renunciar. Não podemos sair daqui dessa casa perdidos. Temos que sair daqui como Zaqueu salvos. Aquele jovem rico saiu perdido, porque quando confrontado com Jesus, no que precisava renunciar, ele não estava disposto a renunciar e saiu triste, perdido. E Jesus não podia fazer nada. Jesus não pode tomar decisão no seu lugar. Jesus não pode tomar decisão no meu lugar. A decisão é nossa. Ele respeita o livre-arbítrio. Ele só precisa da minha, sua decisão. Para dizer: Senhor, eu estou arrependido, eu quero mudar, faz um milagre em mim. Ele entra e faz. Por mais impossível que pareça, ele só precisa da permissão. O jovem rico não deu a permissão, saiu perdido. Mas Zaqueu, quando teve a oportunidade, uma única oportunidade, primeira vez que Zaqueu viu Jesus, a oportunidade da sua vida, ele não deixou passar. E Jesus não quer que você deixe hoje passar a sua oportunidade é essa. Hoje é o dia da sua salvação também. Jesus quer que você saia daqui salvo, porque você decidiu deixar ele entrar, você decidiu renunciar e deixou ele fazer um milagre na sua vida, porque ele veio buscar e salvar o perdido que sou eu e você. E eu louvo a Deus que eu tenho visto esse milagre na minha vida.
o que era um perdido, mas o Senhor me encontrou. Eu louvo a Deus por isso. E tem mais um milagre hoje aqui, que é a irmã Valentina. Vem cá, irmã Valentina. Aqui é mais um milagre. Porque ela tem o nome Valentina nem à toa não, viu? Isso aqui é valente, viu? Quando eu conheci a irmã Valentina 3 anos atrás aqui, na primeira vez que entrei nessa casa, é mulher dura, viu? Já tinha quanto tempo aqui a casa servindo LED? De ponto de pregação? 4 anos, né? Então já tinha alguns anos. A igreja aqui, Jesus trouxe a igreja para a casa dela. Era dura. Eu cheguei aqui, ela dura, não queria saber nada. Não era não? Era não era? Tô mentindo? Verdade. Dura. Mas não tem camelo grande que o Senhor não faça o milagre de passar no fundo da agulha. Não tem ninguém que tem um coração tão duro que não pode ser quebrantado pelo Senhor Jesus. Não tem ninguém que seja tão pecador que o sacrifício de Cristo seja suficiente para pagar, redimir e salvar. E o Senhor foi trabalhando com paciência. E com o tempo eu comecei a ver isso, porque a gente não consegue ver logo. A conversão é a obra que começa de dentro para fora. Deus já está atuando na vida da pessoa, a gente não percebe. Mas lá, ó, tá lá, ó, a pessoa tomando decisões, está resistindo, está lutando, e os Espírito Santo insistindo. Né? Foi assim. Eu pude presenciar uma partezinha. Mas eu disse, eu quero ir pelo amor, não pela dor. Não pelo impulso de ninguém, não. Eu quero ir eu mesma me decidir. Que é isso? É a conversão. Isso é a conversão. A conversão chegou na sua obra completa e madura. E eu fui vendo, né? O tempo passou, quem sabe um ano, pra mim ali tava parecendo nada, tá tudo igual, parece que Deus não tá fazendo nada. Mas Deus tava fazendo, só que não tava na parte visível para nós. Ao tempo foi passando, tava tão assim, já dava pra ver no semblante, a maneira de falar, de agir. Falei, olha, os sinais de conversão, olha a obra do Espírito Santo. Tanto que eu dava brinquedo, foi ano passado, eu falei, olha, esse ano é o batismo da senhora, esse ano. Eu fiz uns apelos aqui, ela corria pra lá, corria pra cá. Corria pra lá, corria pra cá, quem sabe quando inaugurar a igreja e tal, e toma-lhe batismo aqui, a menina batizaram, muita gente batizou, e ela nada. Isso tá trabalhando, insistindo e não desistia. E esta semana passada, quando então aí eu recebi a ligação, fiquei com o coração transbordando de alegria. Quando o Led falou, minha mãe quer batizar, vou passar aqui pra ela. Eu fui conversando com ela, e ela, não, pastor, tô me pressionando. Eu falei, pressionando o quê? Só eu fiquei 3 anos aí, a senhora nada. Quantos anos Jesus já está esperando a senhora? Já está atrasado esse batismo, não tem nada de pressão, está atrasado. Vamos acabar com o atraso. Que o dia da salvação é hoje. Ela não está certo, pastor, vou me batizar. É nesse domingo. Se a gente deu um jeito, correu, saiu do lado do Iaine, agora vim direto para cá, ainda vou pregar agora de noite. Diga. Está perdoado. Mas a gente só tem que se decidir verdadeiramente, não chegar lá e não servir a Deus de verdade como tem que ser. Amém. E aqui está, irmãos, mais um milagre, mais um impossível acontecendo. O maior milagre que Deus pode fazer é esse, a conversão do ser humano. Para Deus, até mesmo ressuscitar um morto não é nada. Só com uma palavra o morto volta a viver. Mas para converter o coração, esse é o que Deus mais trabalha. Esse é um milagre difícil, porque depende da nossa permissão. Aí Deus precisa, ele trabalha. Esse é o maior milagre que Deus deseja fazer também na minha e na sua vida. E aí, hoje estamos aqui com mais um milagre da salvação, que é a lição da Valentina. Mas eu tenho certeza que tem aqui, ó, mais milagres acontecendo. Quem sabe um dia meus filhos, Tiago, Alexandra, a esposa de Tiago, não está aqui com a gente. Eu creio. E é hoje. E hoje o Senhor está fazendo esse convite a cada um. A minha Aline, minha filha também, se Deus quiser, Deus vai operar na vida dela e da família dela. Amém. Louvado seja Deus. É isso que Deus quer, irmão. Operar esse milagre na minha e na sua vida. Ele quer operar esse impossível. Só precisa da nossa decisão. Decida. Coloque-se entregue ao Senhor. Se entregue a Ele inteiramente. Deixe Ele fazer o milagre. Deixe Ele operar a salvação na sua vida. Não tem mais nada para oferecer. E a gente sabe disso, né? Só tem desordem, mais nada. Verdade. Então, está esperando mais o quê? Não tem nada
para oferecer, como a irmã falou? Você vai trocar essas poucas coisas, esse refúgio do mundo? Você vai trocar tudo que Deus tem preparado para você por esse refúgio do mundo? Então tome a decisão certa. Tome a decisão hoje ao lado de Jesus. Nós vamos hoje aqui, porque Jesus está esperando a nossa decisão. Vamos hoje aqui colocar a nossa vida diante do Senhor. E por isso que eu quero finalizar fazendo 2 apelos. Um apelo geral e outro apelo específico. Hoje, mais uma vez, Deus falou conosco. E todos nós temos algo a renunciar para herdar o reino dos céus. E Deus quer que a gente aceite a sua repreensão, que a gente se arrependa e permita, decida renunciar, se entregue a Ele e deixe Ele operar. Então Deus, Ele quer essa decisão sua. Ele te falou o que precisa, o que você precisa renunciar. Você está disposto a renunciar a isso que é necessário para receber de Jesus a salvação? Se você está disposto a renunciar ao que é necessário para receber a salvação de Jesus, fique em pé, mostrando a Jesus essa sua decisão. Fique em pé. Você não precisa falar o que é que você tem que renunciar, mas se você está disposto a renunciar o que for necessário para poder receber a salvação de Jesus, fique em pé, falando: Senhor, eu estou aqui, Pai. O que for necessário renunciar deste mundo, eu estou disposto, porque eu sei que tudo aqui neste mundo não é nada comparado ao que o Senhor tem preparado para mim. Por isso eu me levanto, Senhor, aqui neste momento para falar que eu estou disposto, Senhor. Mas opera um milagre em mim, porque em mim não há força. Opera um milagre em mim. Então se levante dizendo a Jesus: Senhor, eu reconheço e estou disposto a renunciar. Opera esse milagre na minha vida. Amém, louvado seja Deus. Levante, confesse ao Senhor e vai derramar ao Senhor dos céus poder do Espírito Santo para esse milagre acontecer na sua vida. Porque hoje é o dia da salvação. Essa salvação tem que chegar também na sua casa. Esse é o desejo de Deus, salvar a mim e a você. Louvado seja Deus. Deus se alegre com a sua decisão. Louvado seja. E eu vou orar neste momento para colocar a nossa vida diante do Senhor. O Senhor já sabe, pedindo força para que cada um de nós continue cada dia renunciando o necessário para seguir ao Senhor Jesus. E o segundo apelo eu quero fazer, como eu falei, um apelo mais específico. Tem pessoas aqui também que, assim como a irmã Valentina, precisam tomar uma decisão de se entregar inteiramente ao Senhor através do batismo. Deus, Ele está esperando a sua decisão. E Ele quer operar esse milagre na sua vida. Ele quer operar esse milagre na sua vida. Mas você, assim como ela, precisa dar esse passo de vir aqui à frente. Pode parecer algo simples e aí na frente. Mas é isso, quando a gente dá um passo de à frente, a gente fala perante céu e terra de que lado a gente está. Principados e potestades tem que saber que você é de Jesus. E poder dos céus há de te revestir para te dar força para vencer e as muralhas serem derrubadas. E os impossíveis acontecerem. Para a tua salvação também acontecer na sua vida. Por isso que eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, que também precisa passar pelo batismo. Eu quero te convidar aqui à frente, eu quero orar de maneira específica por você. Eu vou orar pela Valentina e eu quero orar também por você. Vem aqui à frente. Pode vir. Venha. Vem aqui à frente. Louvado seja Deus, venha. Amém. Salva de palmas. Não é fácil. Não é fácil tomar essa decisão. Mas é uma decisão muito importante. Muito importante. Amém. Como é o nome de vocês? Laís e Douglas? Eita glória aí, ó. É salvação acontecendo. Esse é o desejo de Deus, salvação todo dia. Vou orar pela Laís e pelo Douglas. Quem mais? Tem mais. Não resista não à voz do Senhor. O Senhor diz: quando ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Como foi no dia da provocação, muitos endureceram o coração e foram destruídos pela praga do maligno. Não saia daqui perdido. Saia daqui tomando uma decisão lá de Jesus. O que é que embalde de Jesus vai fazer a você? Você vai sair daqui com a bênção do Senhor sobre a sua vida. Com os milagres impossíveis do Senhor acontecendo na sua vida. O Senhor está te esperando. Venha. Venha aqui à frente. Você também quer se preparar. Pode não ser aí, esse próximo domingo. Mas é você falando para o Senhor: Senhor, eu quero, Pai. Opera esse milagre na minha vida. Eu quero também o quanto antes me entregar inteiramente a Ti através do batismo. Quem mais deseja vir à frente aqui receber essa oração? Há mais alguém? Eu vou orar. Não deixe passar a sua oportunidade. Eu vou orar, mas o Senhor está te convidando, Ele está te dando essa oportunidade de sair daqui com a decisão lá de Jesus sobre as bênçãos e o cuidado dele. Há mais alguém que deseja vir aqui?
Não? Então vamos orar. Se durante a oração você tomar força, venha. Mas tome sua decisão lá do Senhor. Eles estão pensando ainda para se decidir. Fé em Deus, tudo vai dar certo. Amém, vai sim, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, louvado seja, Senhor, pelo Teu amor e infinita graça. Somos miseráveis, pecadores, não somos dignos, Senhor, de estar nem mesmo conversando contigo através dessa oração. Tu és o Deus santo, 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 Deus onipotente, Criador e mantenedor de todo o universo. Mas Tu és também o Deus Emanuel, o Deus que se importa conosco, o Deus que se encarnou, o Deus que deu a vida para nos salvar, Senhor. O Deus que nos amou de tal maneira, que provou o Seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, se nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, por esse Teu amor. Não somos dignos, mas nós aceitamos, Senhor. E aqui, Senhor, estamos aqui em pé. Estamos aqui todos, Senhor, demonstrando a nossa decisão, ó Pai. Porque mais uma vez o Teu Espírito Santo nos confrontou com a nossa vida e nos mostrou o que é necessário ainda renunciar para receber de Ti a vida eterna, Senhor. O Senhor falou conosco e Te louvamos por isso. E estamos aqui tomando a decisão, ó Pai, e clamando ao Senhor que nos ajude a renunciar o que for necessário para receber de Ti a vida eterna, Senhor. Toma cada um dos Teus filhos, Senhor. Não deixa desistir, mas opera o impossível, porque Tu és o Deus do impossível. Derrama, Senhor, nesse momento, poder dos altos céus. Reveste no Senhor com o Teu Espírito Santo e opera esse milagre na vida de cada um dos Seus filhos aqui, Pai. Toma, Senhor, também a Laís e o Douglas, Pai, que aqui também vieram à frente, deram um passo a mais, confessando ao Senhor publicamente e falando do desejo deles de muito em breve, Senhor Deus, serem também batizados para receber a salvação que só há em Cristo Jesus. Continua, Senhor, os fortalecendo e os ajudando a ajustar esses últimos detalhes, Senhor Deus, para em breve ser também essa celebração da salvação deles. Estou aqui também ao meu lado, Senhor, com a irmã Valentina, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai, tem trabalhado de maneira tão grandiosa na sua vida, Pai. O Senhor precisou trazer uma igreja para a casa dela, Senhor, para salvá-la. E louvado seja pela Tua misericórdia e o Teu amor, Senhor. O Senhor foi pregando, o Senhor foi falando, o Senhor foi trabalhando de diversas formas, através de diversas pessoas. E o dia chegou, Senhor. E aqui está o milagre, o impossível, Senhor, da conversão, o milagre da salvação acontecendo. Aceita, Senhor, a entrega da Tua filha, Senhor, que hoje será batizada, Senhor, será lavada nas águas. Que mais do que lavada nas águas, ela tenha sido lavada no precioso sangue de Cristo Jesus, para através desse sacrifício grandioso, poder receber o perdão dos pecados e a salvação. E ter o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro. Preenche ela com o Teu Espírito Santo, Senhor, e ajuda a cada dia a ser uma testemunha de Cristo, uma nova criatura, em nome e por amor de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Bom, nós vamos então aqui nos arrumar para seguir com o batismo. Alô, som. Alô, som.
Alô, som. Alô, som. Alô, som. Alô, som. Minha vida é pra te adorar, meus talentos são pra te adorar, o meu tempo é pra te adorar, eu existo pra te adorar,
nem eu entrar, já estava entrando primeiro. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Zé Bonfim. Cá, pastor. O pastor Zé Bonfim, que é o novo pastor aqui do distrito aqui de vocês, de Irará, o novo pastor de vocês. Eu quero convidar então aqui o pastor Zé Bonfim, que é quem estará dando continuidade ao pastoreio e o cuidado com vocês, da irmã Valentina. Quero convidar então o pastor Zé Bonfim para fazer o voto batismal aqui com ela e também junto comigo depois fazer aqui a declaração do batismo. Boa noite. Quero saudar todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Obrigado, pastor Thomas, irmã Valentina. Deus e o céu está em festa. Deus seja louvado por essa decisão maravilhosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Que em nome de Jesus possamos aceitar esse plano em nossa vida, para a gente um dia estar lá no céu para a honra e glória do Senhor. Deus seja louvado. Ô pastor Thomas, eu sei que o Senhor orou todos os dias por ela, para que esse momento pudesse chegar. Deus seja louvado por isso. Irmã Valentina, a senhora crê que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática? E a partir de hoje, é o desejo do coração da senhora gastar tempo meditando e ouvindo a voz de Deus através da palavra do Senhor? É desejo da senhora? E a igreja diz? Louvado seja Deus. Irmã Valentina, a senhora crê do fundo do seu coração que existe um Deus só, manifestado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é desejo da senhora obedecer e seguir a esse Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Valentina, a senhora crê no batismo por imersão, e é desejo da senhora ser batizada à semelhança do nosso Senhor e nosso amigo Jesus, nesse dia e nessa hora, pelo pastor Thomas? Amém? Irmã Valentina, a senhora crê que existe 10 mandamentos, que é a prescrição do caráter do Deus eterno, e é desejo do fundo do coração da senhora observar e guardar esses mandamentos, incluindo o 4º, que é a observância do sábado, e é desejo da senhora guardar e santificar esse dia, como sim diz a Bíblia? Amém? Amém? É desejo da senhora contribuir com a missão da igreja e devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, tirando da sua renda 10% para contribuir com a obra, o avanço do Evangelho, e que outras pessoas também, assim, a semelhança da senhora, consigam também conhecer esse Deus maravilhoso. É desejo do fundo do coração da senhora? Amém. Membros presentes da Igreja do Cordeiro e da Igreja do Comissário, quantos do fundo do coração deseja que agora a irmã Valentina pertença a essa família? Levante sua mão direita e diga um glória a Deus bem forte. Amém? Pastor Thomas, louvado seja o nome do Senhor. Prezada irmã Valentina, seguindo o desejo do teu coração, para a remissão de todo o seu pecado, de todos os seus pecados, pastor Thomas, seguindo a ordem do mestre, como ministro do Evangelho, nessa data tão especial, para que o nome da senhora seja escrito no livro dos céus, ele, como ministro do Evangelho, ergue a mão e a batiza em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo, e a igreja que crê diz: Amém. E mergulhar
alegria poder estar com vocês aqui. Continue, a festa não acabou aqui, não acaba a festa sem bolo, sem tudo mais. Vou perder essa parte aí da festa, Isso. mas com muita alegria poder revê-los e participar desse milagre da salvação na vida da Valentina. Amém. Eu gostaria de agradecer ao pastor Thomas, né? Porque a gente pensou que ia demorar para vê-lo, mas ele está aqui agora, ele atendeu, né? Pedido de Deus primeiro e também da minha mãe, né? Muito obrigado, pastor, que Jesus continue te abençoando, te livrando de todo o mal, te dando a sabedoria. Também queria agradecer ali o pastor novo, gente, chegou, viu? Voltei. E muito obrigado, Thomas, é isso. Você sabe que eu te amo. Tchau. Pessoal, vocês que estão na live aí estão vendo que tá tremendo e tal, porque a ring light, que é o suporte que tá aqui, não tá segurando muito bem agora. Vamos ver se eu soltar aqui. Vamos ficar de pé, igreja. Glória a Deus. Todo mundo conhece esse hino. Vamos cantar. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, ficarei na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Olha o bolo aí, galera. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. Agora a ring light segurou, viu, Nilda? E pessoal, olha o pastor novo aí, ó. Doce voz Passou por perto. que me guia em meio ao fogo, escuridão. Tua presença me conforta. Tua doce voz, e que amigo és. Eu vi
Pronto. A galera aí, ó, todo mundo aí no bolo. Mas vamos encerrando a live por aqui. Encerrando por aqui.